E eu converso agora com o Dr. Geraldo Ferreira, que é presidente da Associação Médica do Rio Grande do Norte. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Ana Karina. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Doutor Geraldo, 48 dias em greve, né, com os serviços paralisados, e essa crise na saúde já vem se estendendo há muito tempo. Qual é a avaliação que vocês médicos fazem hoje da situação? Na verdade, 48 dias expulsos do sistema, né? Na verdade, os médicos não estão fazendo greve, eles foram retirados do sistema por uma portaria da secretária municipal, né? Nós temos duas avaliações, uma de tristeza com a situação da população. Realmente é doloroso para o médico, acostumado a salvar vidas, a prestar o seu serviço à população, receber ou ter a visão de que há muita dor e sofrimento espalhado pelos hospitais. A segunda de revolta, uma revolta muito grande pelo não encaminhamento de soluções para o problema. Então os médicos têm procurado, têm dado provas contínuas de que procuram a negociação e que querem o entendimento. Mas há forças mais poderosas que brecam este entendimento e tem estendido esse impasse além do limite do tolerável. Inicialmente, os médicos estavam pedindo um reajuste de 150%. Como é que está agora? Vocês estão reivindicando exatamente o quê? Bem, os médicos pedem uma complementação à tabela do SUS, que a população precisa saber que a tabela do SUS remunera R$ 2,50 uma consulta, a R$ 5,00 uma anestesia, a R$ 70,00 uma cirurgia de cesariana, por exemplo. Então, os médicos pedem uma complementação a essa tabela do SUS. E, ao mesmo tempo, pedem uma compensação de tributos e impostos que incidirão sobre o contato com a cooperativa. Então essa é uma proposta, os valores exatos nós nunca fechamos porque estão abertos à negociação. A intransigência vem da prefeitura, que se nega a qualquer passo na direção do entendimento. Agora, enquanto esse impasse, né, não se resolve, tem muita gente já em situação grave? Muitos pacientes correndo risco de morte? Sim, sem dúvida. Infelizmente, nós ontem fomos levados a conversar com o juiz, porque a insensibilidade da secretária municipal é tamanha que ela insiste em esticar a corda às custas da dor, do sofrimento e do risco de morte dos outros, que são os pacientes. Então nós levamos ao juiz uma relação de 15 pacientes, na verdade, 8 de trauma de coluna, né, onde há o risco desses pacientes ficarem paralíticos ou mesmo morrerem, e outros de aneurismas cerebrais, que são pacientes que já tiveram sangramento, e se tiverem um segundo, certamente será muito mais difícil eles superarem com vida. Então nós cobramos do juiz uma solução, obrigando a prefeitura a dar atendimento. Se tiver a rede pública eficiente, que o dê. Se não, contrate o serviço privado, mas a preço de mercado, já que não dispõe dos profissionais. Agora, aquele plano B que a Prefeitura e que a Secretaria de Saúde iria utilizar, transferindo pacientes, por exemplo, para o Ceará, para Pernambuco, para outros estados, isso vai funcionar? Isso funciona, na opinião do senhor como médico? Essas pessoas podem ser transferidas? Na verdade, o plano B poderia ser substituído por plano T, que é um plano trash, né, lixo. O que a secretária está fazendo é lixo puro, né? Ela criou um hospital, Hospital dos Pescadores, que não tem a menor condição de funcionar, que é um depósito de pacientes. Ela visualiza a alternativa de transferir pacientes daqui para Paraíba, para Pernambuco, para o Ceará, ao custo, às vezes, de R$ 17.000 de passagem aérea. Ela cogita trazer o Instituto de Traumatologia do Rio de Janeiro, que vive a maior crise de saúde pública entre todos os estados do país. Então, na verdade, é um plano trash, plano lixo que não vai levar a nada. Agora, nos últimos dias, chegou a avançar essa negociação? Os médicos estiveram conversando com o prefeito Carlos Eduardo. O que ficou? Qual foi o resultado dessa conversa? Bem, nós tivemos uma conversa muito boa com o prefeito, porque nós temos dito insistentemente que todo o conjunto de prefeitura, sociedade, entidades representativas da sociedade, todos querem ver o encaminhamento e a solução do problema. Então a conversa com o prefeito versou sobre a parte construtiva que nós queremos, ou seja, vamos nos ater ao que os médicos querem e o que a prefeitura pode ceder. Então nós chegamos a avançar até em valores, né, colocamos na mesa os valores, que o prefeito não achou nada exagerado. No entanto, no final da nossa conversa, pediu para chamar a secretária. Nós o prevenimos de que aquilo poderia pôr por terra
todo o período de conversa de mais de 2 horas. Por que a secretária é intransigente na hora da negociação? A secretária é um filme ruim que está passando na saúde do Rio Grande do Norte. E nós estamos rezando e pedindo a Deus que passe. Vai passar, né? E com a chegada da secretária na reunião, o acordo não foi feito? Com a chegada da secretária da reunião, ela disse que tinha médico que ganhava R$24 mil. Eu nunca vi uma inverdade tão grande. Porque pode até ser que no contra-cheque de um médico venha determinado valor, mas certamente isso para ser rateado com um grupo de médicos, e não que ele receba individualmente isso. Então isso parece ter, de alguma forma, dificultado a evolução do acordo. Nós mostramos ao prefeito que se os 350 médicos que trabalham no sistema recebem R$220 mil, 350 médicos, é impossível que um médico receba R$24 mil. A média é de R$800 a R$700, daí para menos do SUS. Então, quando a secretária vem ou entra na negociação, ela cria uma série de fantasias que se apossam, evidentemente, de seus preconceitos contra os médicos. Evidentemente, ela é movida por uma série de preconceitos contra a categoria médica, e isso ela consegue, de alguma forma, influenciar o gestor maior, que é o prefeito, e nós não temos conseguido ainda uma solução para o problema. Então, hoje, o único obstáculo para que esse impasse, que essa crise seja resolvida, é a secretária de saúde? Na minha avaliação, sim. Na minha avaliação, sim. Porque todos da prefeitura, chefe de gabinete, procuradoria, controladoria, o setor de finanças, o próprio prefeito, as lideranças, os vereadores, os deputados, todos querem a solução. Agora esbarram no impasse na secretária municipal de saúde, aferrada a uma série de preconceitos que impossibilitam o avanço das negociações. Os médicos chegaram a procurar também o prefeito de Parnamirim para conversar sobre a crise da saúde em Natal? Sim, nós conversamos com o prefeito de Parnamirim, porque Parnamirim envia também muitos pacientes a Natal, né? A secretária chegou, inclusive, a dizer que não tinha obrigação de atender esses pacientes, porque Natal era responsável por seus pacientes, quando é mentira, né? Dos 91 milhões que Natal recebe para cuidar da saúde da população, 44 milhões vêm dos municípios do interior. Então ela omitiu essa informação ao juiz, levou o juiz a liberar, ou a dar uma liminar, dizendo que Natal era responsável pelo atendimento de Natal, quer dizer, colocou o juiz numa situação difícil. Nós notamos o constrangimento dele quando levamos ao seu conhecimento que Natal é responsável pelos pacientes do interior, já que recebe metade de suas verbas dos municípios do interior. Então é lamentável que a Secretaria de Saúde ainda tenha que continuar sob uma gestão que trabalha com inverdades, com omissão de informações, com falta de diálogo, com insensibilidade e com fantasias. E pior, às custas do sofrimento dos outros. Agora, a população, doutor Geraldo, está sofrendo. Como é que está aí o movimento de vocês? Como é que vocês têm sentido, né, o retorno, a resposta, não é, da sociedade, da opinião pública? Está havendo alguma pressão para que os médicos desistam desse movimento e voltem a atender? Porque, afinal de contas, o médico tem um juramento que tem que atender a população, e a população está sofrendo. E nós estamos prontos a atender, esta é a realidade, prontos a atender, mas a gente também se preocupa muito com isso, porque é fundamental que a gente esteja em sintonia com a população. Mas muito me agradou, ontem no site da Tribuna do Norte, tinha uma enquete sobre o movimento. Então perguntava quem tem razão na questão sobre o SUS, a prefeitura ou os médicos. E não me surpreendeu, eu esperava, mas fiquei agradavelmente surpreendido. 69% dos que responderam à enquete acham que os médicos têm razão, 31% acham que a prefeitura tem razão. Então isso apenas mostra que nós estamos em sintonia com a população. Outra pesquisa de um mês, mais ou menos, ao mês... Mas esses 31% não preocupam? Sem dúvida, nós queríamos que 100% da população estivesse entendendo o movimento. Mas 31% acham que a prefeitura tem razão, talvez porque não estejam suficientemente esclarecidos. Nós estamos fazendo exatamente... Ou talvez porque sejam aqueles que estejam sofrendo, justamente precisando do atendimento. Uma possibilidade, mas no meu entendimento, quando nós mostrarmos de quem é a responsabilidade, porque no entendimento do juiz é muito interessante. O doutor Luiz Alberto, que nós temos insistentemente dito que é um aliado, não dos médicos, mas da população, ele tem mostrado muita sensibilidade para resolver o problema da população. Então nós temos sistematicamente procurado fazer
com que haja um entendimento da crise, com que chegue à população as informações verdadeiras, porque o entendimento do juiz é o seguinte, que a responsabilidade pelo atendimento da população é do poder público, é o que está na Constituição. Só retornando um pouquinho, há um mês mais ou menos, uma pesquisa nacional mostrou a categoria médica como a categoria de maior credibilidade junto à opinião pública. 81%, muito superior ao Ministério Público, à Igreja, por exemplo, surpreendentemente, aos políticos que esse tem um pouco de desgaste, né? Apesar de eu entender que há muitos políticos honestos e muitos tentando de muita forma prestar um bom serviço à população. Bom, então agora, atualmente, como é que está a situação? Vocês estão esperando alguma conversa, alguma definição? Como é que está o movimento agora? Bem, nós colocamos na mesa a proposta dos médicos para o prefeito, já que via secretária é impossível. Nós sabemos que os preconceitos que alimentam as filosofias da secretária não vão levar a nada. Então nós levamos ao prefeito os valores. É um valor em torno de R$220 mil ao mês. Para você ter uma ideia, esse valor significa mais ou menos o que ela comprou para 2 pacientes no Hospital das Clínicas, para embolização de aneurismas. 2 pacientes. Ela gastou esse dinheiro, quer dizer, a secretaria comprou de emergência R$200 mil de material para tratar 2 pacientes no Hospital das Clínicas. Os médicos pedem R$220 mil para cuidar de 2.000 procedimentos ao mês. É muito pouco, é insignificante. Só quem quer mesmo prestar serviço à população faria uma proposta dessa. O prefeito achou interessante, ficou de consultar os seus canais financeiros. Apenas hoje eu tive uma decepção, né? Hoje nós vimos uma entrevista do prefeito voltando quase à estaca inicial, mas certamente deve ter sido um deslize, a secretária deve ter buzinado demais no ouvido do prefeito e nós temos alertado sistematicamente ele. Afaste a secretária dos entendimentos. Isso é fundamental para que o povo de Natal possa ganhar e o atendimento possa se estabilizar novamente. E a gente fica aqui torcendo para que essa crise seja resolvida, né, que os médicos voltem a atender e a população realmente não fique aí sem esse atendimento que é tão importante. Doutor Geraldo, muito obrigada pela participação no Jornal da Câmara, boa sorte aí nas negociações. Obrigado a você, Karina, e nosso desejo de um bom ano novo, mesmo com toda a crise para a população, e a nossa esperança que esse filme ruim já seja substituído por um melhor. Ok, muito obrigada. Um feliz ano novo. Obrigado.